Olá, aluno, tudo bem? Nessa aula vamos falar de pilhas eletroquímicas, especificamente a pilha de Daniel, tanto do aspecto qualitativo quanto também do quantitativo, ou seja, a gente vai calcular tanto o potencial da pilha quanto também os mecanismos para conhecermos a reação global, o movimento dos elétrons e tudo mais. Vem comigo nessa aula que você não vai perder. Então vamos lá, vamos começar nossa aula sobre pilhas eletroquímicas. Mas antes, é muito importante que a gente lembre de dois conceitos trabalhados anteriormente nas nossas aulas de química: redução e oxidação. A gente lembra que a redução é o ganho de elétrons. Então, falar em potencial de redução significa falar no potencial que a espécie química tem de sofrer redução, ou seja, a tendência que ela tem em reduzir. Quanto maior o potencial de redução, mais facilmente a espécie reduz. Isso é meio óbvio. Logo, quando falarmos em potencial de oxidação, e oxidação é a tendência de perder elétrons, o potencial de oxidação mede a tendência dessa espécie em oxidar. Também, quanto maior o seu potencial de oxidação, mais facilmente essa espécie vai oxidar. Vamos ver isso na prática. Olhe essa tabela de potencial. Veja comigo aqui o seguinte. No lado esquerdo, você tem os valores de potenciais de oxidação do material. No lado direito, você tem o potencial de redução deste material. Então vamos pegar o primeiro elemento aqui, o lítio. O lítio, ele tem um alto valor ou capacidade de oxidar e um baixo valor de reduzir. Se você percebeu, o valor menos 3,04 e mais 3,04. O potencial em módulo tem o mesmo valor. O sinal negativo significa que ele tem uma tendência muito baixa. O sinal positivo, uma tendência muito alta. Logo, a gente pode dizer que o lítio é um metal com alta capacidade de oxidar e baixa capacidade de reduzir. Logo, quando você vai descendo nesta tabela, esses valores vão variando e mudando. Vamos pegar um outro elemento também conhecido por você, o alumínio. O alumínio tem o potencial de oxidação de mais 1,66. Se a gente comparar o lítio, deixa eu limpar isso aqui. Se a gente comparar o lítio com o alumínio, o que eu posso concluir? O lítio tem mais facilidade em oxidar. Então, comparando direto um com o outro, o lítio vai oxidar e o alumínio vai reduzir. Mas como assim? Por quê? Porque o potencial de oxidação do lítio é maior do que o potencial de oxidação do alumínio. Logo, quem tem maior potencial de oxidação vai oxidar, o outro vai reduzir. Até porque, enquanto um está oxidando, o outro está reduzindo. Vamos pegar então e comparar dois outros elementos, os quais daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre eles. Cadê aqui? Zinco. O zinco tem um potencial de redução de menos 0,76. Já o cobre tem o potencial de redução de mais 0,34. Quando eu comparo diretamente um com o outro, que conclusão eu tiro? O valor do cobre, mais 0,34, é maior. Logo, ele vai reduzir. E o outro, oxidar. Sempre vai ser assim, Peterson? Sempre que estivermos comparando dois metais. Para definir quem oxida e quem reduz, é assim que a gente vai fazer, analisando o potencial. Então, resumindo, o potencial de redução mede a capacidade do material de reduzir. O potencial de oxidação mede a capacidade do material de oxidar. Quanto maior o potencial deste elemento, dessa espécie química, em relação à análise que a gente está fazendo, maior vai ser a capacidade dele de realizar essa reação química, certo? Vamos então começar a definir o que é pilha eletroquímica, ou também chamada de célula galvânica. Trata-se de um dispositivo eletroquímico que converte energia química em energia elétrica. Então é como se a gente dissesse o seguinte: uma reação química vai então gerar uma corrente elétrica. E o mais importante de todas as informações até agora, é espontânea. Ou seja, vai acontecer
naturalmente. Então, resumindo, pilha eletroquímica é energia química sendo ou convertendo em energia elétrica. A primeira pilha que a gente conhece, tem conhecimento, é a pilha de Daniell, em que ele produziu uma pilha, utilizando dois elementos químicos, que gerou energia por um maior período de tempo naquela época, por volta de 1800 e, se eu não me engano, 36. Então vamos conhecer a pilha de Daniell. A pilha de Daniell, ele utilizou dois metais, o zinco e também o cobre. E ele montou um dispositivo da seguinte maneira. Dentro de uma cuba, aqui do lado esquerdo, onde eu estou desenhando de vermelho, ele colocou uma solução de sulfato de zinco, para que ele pudesse ter aqui, ó, zinco na sua forma iônica. Do outro lado, ele tem outra cuba eletrolítica, onde ele colocou sulfato de cobre, para que ele tivesse cobre na sua forma iônica. Dentro de cada um, ele mergulhou uma placa de um metal que já estava lá dentro contido. Ou seja, na cuba contendo zinco iônico, ele mergulhou uma placa de zinco sólido. Onde tinha cobre iônico, ou cobre mais 2, ele mergulhou uma placa de cobre sólido. Entenderam o desenho? Então você tem aqui as cubas, onde tem soluções de sulfato de íons metálicos. Na primeira, sulfato de zinco. Na segunda, sulfato de cobre. Na respectiva solução de zinco, ele colocou uma placa de zinco. Na respectiva solução de cobre, ele colocou uma placa de cobre. E ligou essas duas placas por fios condutores, colocando um dispositivo para medir a voltagem desta pilha. Vamos então entender como ela vai funcionar. Para isso, vamos analisar primeiro como se comportam zinco e cobre quando estão um em contato com o outro. No início dessa aula, a gente falou sobre os potenciais de redução e de oxidação. Veja aqui. Nestas semi-reações, ou seja, nessas reações isoladas de oxidação ou de redução apenas com uma espécie química, eu tenho o zinco ganhando dois elétrons e se tornando zinco sólido. Este potencial é o potencial de redução, pois ganhar elétrons é redução. O potencial de redução do zinco é menos 0,76. O potencial de redução do cobre é mais 0,34. Logo, um em contato com o outro, já temos a definição de quem reduz e de quem oxida, porque vamos analisar o potencial de acordo com cada um dos valores. Quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. Quem tem o menor potencial de redução vai oxidar. Então, primeira definição, zinco oxida e o cobre reduz. Beleza? Para falar a verdade, quem vai oxidar é esse zinco, mas a gente vai ver isso no próximo slide. Veja só. Trouxe os valores para cá, para que a gente então tenha mais facilidade de trabalhar com essa informação. Zinco, potencial menos 0,76. Cobre, potencial mais 0,34. Então, do lado de cá vai acontecer oxidação. Do lado de cá vai acontecer redução. Lembra comigo como é a reação de oxidação? O elemento perde elétron e a redução, a espécie química ganha elétron. Então veja só, uma análise agora muito importante. Se o zinco vai se tornar zinco iônico, qual é o acontecimento real no experimento? Este zinco sólido, que é a placa, vai então se tornar zinco iônico. Significa então que esta placa vai começar a se desgastar, porque ele sólido perde elétron e se torna um íon aquoso. Olha o que ocorre do outro lado. O cobre iônico ganha elétrons e se torna cobre sólido. Então acontece o efeito contrário. O cobre iônico ganha elétron e fica sólido sobre a placa. Então aqui a movimentação é diferente. Olha se você consegue visualizar, eu vou colocar agora de verde para você ver. Primeira reação do lado esquerdo, o zinco sólido oxida perdendo elétrons e se torna zinco iônico, zinco mais 2. Então significa que a placa de zinco se desgasta e este íon cai na solução. Do lado do cobre, o cobre iônico ganha elétron, reduzindo,
e se torna cobre sólido. Por isso, o cobre iônico da solução ganha elétrons e deposita na placa. Mas, Peterson, por que você definiu que o zinco oxida e o cobre reduz? É a parte mais importante que a gente falou, né? Potencial. Olha o potencial do zinco, menos 0,76. Olha o potencial do cobre, mais 0,34. É esta a primeira informação que define todo o processo. Como o cobre tem o maior potencial de redução, ele reduz, ganhando elétrons. Como o zinco tem o menor potencial de redução, ele oxida, perdendo elétrons. Certo? Vamos sintetizar um pouco mais essas informações. Veja aqui. Esses dois eletrodos vão agora ter dois nomes, para que a gente possa indicá-los. Onde acontece a oxidação, nós vamos chamar de ânodo, e onde acontece a redução, nós vamos chamar de cátodo. O ânodo tem a carga ou sinal negativo nesta nossa pilha, pois trata-se da região onde você tem a geração dos elétrons. E o cátodo nós vamos chamar de polo positivo, para onde vão caminhar os elétrons. Significa então que nós temos já boa parte da nossa pilha não só conhecida, como também detalhada. Vamos lembrar novamente? O zinco oxida, o cobre reduz. O zinco perde elétrons e se torna íon zinco. O cobre ganha elétrons e deposita como placa. Significa então que esta nossa ligação por fio condutor é por onde vão passar todos esses elétrons. Peraí, Peterson, então está surgindo a descarga elétrica? Percebeu? Aqui no eletrodo de zinco, onde estão perdendo elétrons, eles vão começar a caminhar e a correr para o polo positivo no dispositivo do cobre. Então vamos resumir e adicionar mais algumas informações. Nós já sabemos então que uma pilha eletroquímica ela é formada por dois metais, e um deles oxida e um deles reduz. A definição de quem reduz é aquele que tem maior potencial de redução. No caso desta foi o cobre. Aquele que oxida é que tem o menor potencial de redução. Nesse caso foi o zinco. Onde acontece a oxidação, vamos chamar de ânodo, polo negativo. Onde acontece a redução, vamos chamar de cátodo, polo positivo. Próximo passo, calcular a reação global. Vem comigo aqui. No cátodo, já vimos aqui que é o polo positivo, onde acontece a redução, temos a reação de redução do cobre. Olha como ela está corretamente escrita. O cobre ganha elétron e se torna cobre sólido. Isso é uma reação de redução. E o zinco, no ânodo? Ele perde elétrons e se torna zinco 2+. Então, cada reação que a gente vai colocar dentro da reação global tem que ser correspondente ao que ocorre em cada lado ou polo dessa pilha. Para calcular a reação global, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos montar a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. Lembrando que a redução acontece no cátodo e a oxidação acontece no ânodo. Qual é a reação de redução? É o cobre 2+, ganhando elétrons, formando cobre. Como é a oxidação? É o zinco perdendo elétrons e se tornando zinco 2+. Quando a gente somar essas duas semi-reações, a gente vai chegar na reação global. Mas só que tem algo muito interessante que vai acontecer agora. Os dois elétrons que estavam antes, você pode cortar com os dois elétrons que estão depois. E o que sobrou? Sobrou, então, cobre mais 2, mais zinco sólido, formando zinco mais 2, mais cobre. Se você fizer a análise, o NOx do cobre é mais 2. Está indo para... de vermelho não está legal. O íon cobre, ele é mais 2. Ele está indo para 0. Como que chama isso? Meu Deus, está reduzindo o NOx? É uma redução. E o zinco de 0 para mais 2, o NOx está aumentando. Está acontecendo uma oxidação. Alguém está perdendo elétrons e alguém está ganhando elétrons. E neste caminho de elétrons de um lado para o outro, do ânodo para o cátodo, surge o que a gente chamou então da corrente elétrica. O próximo passo é calcularmos a diferença de potencial da pilha, ou seja, a sua DDP, calcular a sua voltagem. E para isso, basta que a gente então conheça os potenciais de cada uma das semi-reações. A gente lembra que duas semi-reações estão acontecendo. O zinco está oxidando e o cobre está
reduzindo, redução. E cada uma dessas equações tem o seu potencial. Para calcularmos então a DDP, ou a diferença de potencial, você vai simplesmente somar o potencial de oxidação de quem oxidou com o potencial de redução de quem reduziu. Vamos fazer isso então para esta. Veja só, potencial de oxidação do zinco, mais 0,76. Potencial de redução do cobre, mais 0,34. Fazendo essa soma, você chega a uma DDP de mais 1,1. E numa pilha, sempre é positivo. Por quê? Lembra lá no início que eu disse que era muito importante não esquecermos que a pilha é uma reação espontânea? Para que ela seja espontânea, esta DDP precisa ser positiva para ser coerente. Ou seja, essa energia que sobra é positiva e é então possível de ser utilizada para produzir trabalho. No único slide, a reação global e o cálculo da DDP, a gente já fez lá no início que a reação global é quando a gente soma as duas semi-reações, a de redução com a de oxidação. Corta elétron de um lado, corta elétron do outro e coloca a reação global como soma de todas as duas. Quando você soma todas as duas reações, isto nos dá a lembrança que os potenciais de cada uma você também vai somar. Qual é o potencial de redução do cobre? A gente já viu aqui nos slides anteriores, mais 0,34. Potencial de oxidação do zinco, mais 0,76. Qual vai ser então a DDP? Mais 1,10. Opa, tá feio. 1,10 volts. Certo? Nesse slide a gente simplesmente colocou todo o conjunto da resolução. A reação, a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação, a reação global e o cálculo da DDP. Outro detalhe importante da pilha de Daniel é a ponte salina. Esta ponte salina, a gente vai ver logo após esse slide na imagem, é um tubo em U contendo um gel impregnado por um sal, e a sua função é manter a neutralidade elétrica das soluções. Vamos ver isso na imagem. O que a gente tem aqui? A gente tem a pilha de Daniel, e aqui nós temos a ponte salina, que é este tubo em U ligando uma cuba na outra. Geralmente você coloca cloreto de potássio, K+Cl-, um sal bastante solúvel, de forma que os cátions e os ânions vão migrar para cada uma dessas regiões para equilibrar o excesso de cargas que vai caminhar de um lado para o outro. Então a função da ponte salina é manter a neutralidade elétrica das soluções. Outro detalhe também importante é o sentido dos elétrons. Como assim sentido? De onde eles saem para onde eles vão? Ele sempre vai transitar pelo fio condutor do ânodo, que é a região negativa, para o cátodo, região positiva. Vamos ver isso na imagem? Por que eles saem daqui do eletrodo de zinco? Porque é aqui que houve a oxidação, é aqui que houve a perda dos elétrons. Então, se eles surgem aqui, eles vão caminhando e vão até o eletrodo de cobre, onde ele ganha os elétrons. Então, o caminho que os elétrons percorrem dentro de uma pilha é do ânodo, a região onde acontece a oxidação, para o cátodo, a região onde acontece a redução. Resumindo então o nosso assunto de hoje. Há dois eletrodos numa pilha. O que é isso? CRAL, cátodo, onde reduz. Ânodo, onde oxida. Ah, entendi. Cátodo, reduz. Ânodo, oxida. Só lembrar do CRAL. O cátodo é o polo positivo e tem aumento de massa. Por que aumento de massa? É onde os íons ganharam o elétron e depositaram sobre a placa. No polo negativo, chamado de ânodo, há uma diminuição da massa. Lembra quando a gente falou do zinco? A placa de zinco estava desmanchando? Beleza. O sentido dos elétrons é de ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. A gente calcula a DDP da pilha, somando o potencial de oxidação mais o potencial de redução. E a ponte salina, qual a função dela? Neutralidade elétrica. Este foi um resumo, e daqui você tem um exercício. Na nossa próxima aula, na próxima videoaula, eu coloco a resolução desse exercício pra gente. Tá bom? Valeu, um abraço. Curtiu o vídeo? Então vá na descrição e baixe o PDF com todos os slides dessa aula. No final dos slides você tem um exercício que daqui 2 dias você vê a resolução aqui no canal. Bons estudos para você e até lá!